Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a organização desse congresso, a oportunidade de vir aqui falar sobre um tema tão importante, que é a avaliação inicial do idoso no departamento de emergência. Meu nome é Rodrigo Campos, eu sou médico emergencista, formado em 2005 pelo FMG, quando a partir daí eu nunca mais parei de trabalhar em pronto atendimento, pronto-socorro e resgate. O tema dessa discussão eu tenho como base o livro da Manolli, 15ª edição, de mesmo nome, Medicina de Emergência, onde é que a doutora Flávia, que foi responsável em escrever o capítulo, uma geriatra de São Paulo com especialização pela Faculdade de Medicina da USP. O idoso, ele é uma população que utiliza com maior frequência o departamento de emergência. Eles necessitam de uma quantidade bem maior de recursos, inclusive não é só recurso de imagem, de exame. Importante aqui a gente levar em consideração que quando chega um idoso no departamento de emergência, ele precisa sair do carro, ele precisa de uma cadeira de rodas, às vezes ele precisa de uma maca, às vezes uma vez na maca, você pedir um raio-x ou pedir uma tomografia, já vai ser uma situação com uma demanda gigantesca de trabalho, só pelo fato de colocar ele numa maca com rodinha para chegar onde faz o exame. Muitas das vezes, se for uma tomografia, retirar ele, colocar no tomógrafo, voltar. São situações rotineiras e cotidianas que fazem muita diferença no atendimento dessa população. O risco de eles desenvolverem eventos adversos é maior, devido até essas dificuldades que eu já citei. Eles são uma população, portanto, muito suscetível a complicações secundárias, diferentes daquelas causas que levaram eles a procurarem um departamento de emergência, e muitas das vezes vítimas de iatrogenias. Eles também têm uma particularidade de apresentar sintomas e sinais diferentes de doenças comuns. Às vezes eles têm um quadro conhecido, de fácil diagnóstico. Vou exemplificar aqui como uma pneumonia. Você vê feita uma radiografia que não deixa dúvidas do quadro, mas muitas das vezes você não vai ver taquicardia, taquipneia, você não vai ver alteração laboratorial. Por isso que a aplicabilidade desses resultados são diferentes. Então você tem que levar em consideração que muitas das vezes você não vai ter ali um quadro típico e característico daquela doença que você vai estar diagnosticando. Outro fator importante, específico dessa população, é a questão de você avaliar o benefício da internação. Será mesmo válido você internar o paciente? Internações em população idosa que não são esperadas trazem um número grande de complicações, infecção hospitalar, por exemplo, e sempre buscar, se possível e seguro, o tratamento domiciliar. Tem outra parte do capítulo que cita as grandes gigantes da geriatria, que é esse GGG, que são queixas inespecíficas, muitas das vezes, que são relacionadas à imobilidade que o paciente já se encontra, a questão de quedas, a questão de incontinência urinária, incontinência de esfíncteres de uma forma geral, a demência que vai te dificultar a avaliar do próprio paciente qual que é o motivo dele ali estar procurando ajuda. Muitas das vezes também tem um quadro depressivo que o paciente se encontra. Existe o risco sempre da iatrogenia, que a gente deve levar em consideração por causa de mudanças funcionais, que eu vou abordar aqui mais para frente. E o delírio, que muitas das vezes o delírio hipoativo é um que tem, segundo citado no capítulo, maior índice de mortalidade. Então, às vezes a gente vai avaliar o paciente numa fase que ele não está muito rebaixado, o delírio está naquele intervalo e você acaba não percebendo. Então é um conjunto de fatores que é importante levar em consideração para fazer uma avaliação bacana dessa população quando você estiver no plantão. A maior probabilidade deles estarem agudamente enfermos em doenças que em jovens, em quadro semelhante, às vezes não teriam a gravidade similar. Então eu vou agora passar para as alterações fisiológicas da senescência. Inicialmente começar com as alterações cardiovasculares, que a gente tem uma resposta cronotrópica e inotrópica diferente daquela esperada. Muitas das vezes você não vai encontrar ali uma taquicardia, você não vai encontrar ali um VE com a fração de ejeção preservada. Tem que pensar a questão de hidratação, você pode encharcar seu paciente.
avaliação de pré-A. Sempre tem uma pressão diastólica tendendo a normal e a sistólica um pouco mais alta, exatamente por essa razão. Alterações gastrointestinais, você tem aí risco de aspiração, né, a dificuldade da deglutição. Você tem a questão de constipação, redução de metabolização de algumas drogas por causa de baixo fluxo do fígado. Alterações respiratórias são aquelas que o paciente idoso perde a complacência pulmonar, muitas das vezes apresenta rigidez torácica. Só a pertinência desse comentário às vezes você ventilando com ambu o paciente, você não vai ver aquela expansão torácica igual você está acostumado. E muitas das vezes o paciente também não vai apresentar sinal claro de taquipneia por causa da rigidez. Alterações renais, elas vão favorecer com que o paciente ele desidrate mais fácil, ou a redução da taxa de filtração glomerular, você precisa de adequar algumas drogas para você fazer para ele. As alterações neurológicas e sensoriais, às vezes o paciente tem dificuldade de memória, então ele não vai saber falar para você o motivo dele estar ali procurando ajuda no pronto-socorro. É aquele paciente que não escuta, você tem às vezes que falar um pouco mais alto para que ele consiga escutar, às vezes ele tem dificuldade de enxergar, causado pela perda neuronal. Alterações hematológicas é uma redução do funcionamento da medula óssea. Tem uma anemia crônica que você deve levar em consideração, principalmente na avaliação do oxímetro. Se esse paciente tem uma hemoglobina aí baixa, a leitura do oxímetro vai estar desvalidada, não vai poder ser confiável. A alteração imunológica, você tem aí uma questão da redução da resposta linfocitária de neutrófilos, então você às vezes tem uma infecção sem global de leucócitos alto, você não vai ter ali desvio. Alterações musculoesqueléticas, que são aquelas situações do paciente, ele já está com uma depressão rabdomiólise às vezes avançada, estado de caquexia. Tem algumas situações que você possa aproveitar diante de um paciente idoso para tentar agilizar e direcionar o seu raciocínio. A parte da avaliação inicial e na triagem, você tem que tentar descobrir qual é o basal do paciente, qual a alteração que levou ele ou o familiar a levar o paciente até o departamento de emergência. Qual que são as funções que o paciente faz no dia a dia e qual a alteração que foi percebida. Está mais sonolento, qual que é a estranheza que ele apresenta, é um dado importante a ser avaliado. Se existiu uma medicação alterada, a introdução de um novo tratamento num período curto de tempo pode ser a causa dessa descompensação que levou ele até o departamento de emergência. As doenças crônicas que ele já possui, muitas das vezes pode ter apresentado uma agudização, isso é uma característica e um exemplo bom para se lembrar dessa possibilidade. Você tem o delírio, mais uma vez aqui, que é importante de você não deixar de avaliar. Tem que levar em consideração a validade de internar pelos riscos que pode ter até de uma infecção hospitalar, de uma flebite, de uma queda, ou se existe a possibilidade do tratamento domiciliar, que é claro, tem que ser priorizado se assim for possível. Então, você tem que sempre ponderar. Muitas vezes em situações graves que o paciente pode apresentar uma situação que chega já, uma PCR que chega com os bombeiros, ou mesmo uma situação que você vê que é um sintoma novo, uma queixa nova, num estado funcional prévio bem degradante, bem limitado, que o paciente já tenha um quadro de comorbidades várias e graves e uma fragilidade avançada, às vezes vale a pena você ponderar, iniciar uma paliação, ter aí, hoje em dia com a evolução da sociedade, cada vez mais pode apresentar já diretiva explícita de vontade, né, antecipada. É um assunto que vai ser comentado um pouco mais para frente. É importante você sempre buscar expor com parentes e conversar com os acompanhantes. Falando um pouco agora sobre coma e rebaixamento do nível do sensório, eu utilizei do mesmo livro da Manolli de Medicina de Emergência um mnemônico para simplificar aqui essa discussão, que ele é muito pertinente e muito completo para a identificação das possíveis causas. É o AEIOU TIPS. Na letra A, que
você já vai ter na avaliação inicial alguns dados importantes, como às vezes uma taquipneia, indicando a acidose que o paciente pode estar apresentando, e o raciocínio já começa por aí. A letra E, essa é a mais extensa, você tem a parte endocrinológica, pode ser alguma coisa relacionada a tireoide muito grave, o hipor ou hipertireoidismo acentuado. Você pode ter uma alteração do cortisol com uma questão da crise addisoniana. A parte de eletrólitos, que seria o sódio, muitas das vezes é uma coisa que é difícil de você desprezar na avaliação de qualquer paciente em coma. Cálcio alto também pode causar, pode ser epilepsia. A epilepsia é uma situação que possa ser não sempre tônico-clônica, mas procurar um histórico para que você possa lembrar e perguntar. E a outra situação que são as encefalopatias, a encefalopatia de Wernicke relacionada ao álcool, os etilistas crônicos. A pressão do paciente às vezes vai te dar uma dica se ele pode estar rebaixado por causa de uma encefalopatia hipertensiva. A encefalopatia hepática, você vai ali ver talvez na ectoscopia, a barriga, ou mesmo uma icterícia para te levar a pensar sobre isso. A primeira letra I é relacionada à infecção. Você tem aí a situação de sepse, que pode gerar um rebaixamento, ou até mesmo meningites. A letra O, pensar na overdose, que aí entra o álcool novamente, da encefalopatia de Wernicke, que eu já falei, entra o álcool, pode ser medicamentos, outros, e lembrar também da questão dos opioides, que pode ser a causa desse rebaixamento. A letra U é a ureia, paciente urêmico com insuficiência renal pode apresentar esse rebaixamento devido a esse aumento da escória da ureia. Trauma, que é uma outra causa também, que você, no exame inicial, nessa avaliação inicial, o fato de você examinar o paciente e procurar sobre afundamento, sobre crepitação, equimose craniana, você vai ter um indício de que possa ser essa causa do coma. A outra letra I é o I de insulina, um paciente diabético ou não, que possa ter um quadro de hipoglicemia, que sempre é obrigatória fazer o destro em paciente que chega com rebaixamento. O P, que é o famoso pitizão, que é a psicose, quadros psiquiátricos, né? Pitizão aqui é uma maneira de, muitas das vezes utilizada, que você escuta falar, mas que na sua avaliação em nada ajuda em você conduzir esse quadro, seja ele com o paciente realmente com um quadro psicótico. E a letra S, que é de stroke, que você tem as causas do AVC hemorrágico, a pressão vai te dar uma norteada, estando muito alta se o quadro é esse, os déficits neurológicos focais também vão te orientar para esse raciocínio, ou mesmo o acidente vascular isquêmico. Então tá joia, gente. Muito obrigado e um bom final de congresso para todos.